Olá! Hoje a Amazon começou o que chama de mega oferta. Será hoje, dia 8, amanhã, dia 9 de outubro, em que ela coloca vários artigos em geral. Aqui eu vou falar de literatura, eu vou falar de livros. Ela coloca em preços bastante atrativos, bastante interessantes, ótimos descontos. Isso é dirigido a quem assina a Amazon Prime, aquela que dá direito aí a entrega sem cobrança de frete e dá acesso a Amazon Video, Amazon Music, enfim. Mas eu fiz uma seleção de 10 leituras que eu recomendo bastante e nem todas necessariamente são restritas à Amazon Prime. Claro que quem tem assinatura vai ter uma vantagem maior, partindo do fato de que não paga o frete. Mas são títulos que eu entendo que vale a pena, e já que é uma promoção pensando em ofertas, quem tem acesso pode aproveitar. Quem não tem, também. E eu vou começar esses 10 pelo autor que será homenageado na Flip desse ano, em Paraty, que aliás começa amanhã e vai até domingo. É o João do Rio. Ele foi um cronista ali da virada do século passado, retrasado no momento, e ele era aquele escritor que gostava de passear pelas ruas, observar pessoas, o povo simples, e era um momento de transição na sociedade carioca, na sociedade brasileira, e, e ele tinha um olhar muito aguçado para essas pessoas, para esses personagens populares, e com um estilo muito bom de escrita. O João do Rio, ele acabava retratando essas pessoas. Só uma observação: o João do Rio era o pseudônimo de Paulo Barreto. E ele registra aí um cenário que, infelizmente, depois de mais de 100 anos, pouco ou nada mudou, que fala de desigualdade e indiferença com relação às pessoas que têm menos posses. Às vezes não tem a casa e mora na rua. Então, esse é a alma encantadora das ruas do João do Rio, o autor que está sendo homenageado na 22ª Flip a partir de amanhã. Gostaria muito de estar lá. Minha segunda recomendação, isso já vai fugir a mega oferta, mas é um livro que eu acho maravilhoso, que é A Balada do Café Triste, da Carson McCullers, que foi uma escritora nascida ali no sul dos Estados Unidos, na Geórgia, e ela retrata também, coincidência ou não, eu não pensei nisso ao fazer a seleção, ela retrata aí cidades pequenas, pobres, naquilo que acabou sendo conhecido como o gótico sulista. Ela já era bem jovem e ela estreou aí aos 22 anos com um romance chamado O Coração é um Caçador Solitário, que é um livro sensacional. Mas eu falo desse de contos que foram traduzidos nesse caso pelo Caio Fernando Abreu, poeta falecido, os 7 contos em que ela retrata essas cidadezinhas, esses personagens muitas vezes angustiados. Fala-se muito de amor e desamor. É uma autora que merece muito ser lida. Essa edição da editora Globo, mas esse livro, inclusive com essa capa, já passou pela José Olímpio,
ele tem 152 páginas, ele está esgotado, mas é possível comprar em sebos, inclusive através da Amazon. O próximo livro que eu indico é O Senhor das Moscas, do William Golding. Ele foi prêmio Nobel pela obra dele, e esse livro aqui é uma obra impressionante, né? Não é muito extenso, ele tem aí 216 páginas, na edição atual da Alfaguara. Essa aqui é uma da Nova Fronteira, que teve tradução do Sérgio Flaxman. Aqui ele relata um episódio que um avião, aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ele sofre um acidente e desce desce em condições pouco favoráveis numa ilha, e os sobreviventes são basicamente meninos, um grupo de meninos. E aí surge aquela questão de sobrevivência. Um menino chamado Ralph toma a frente, a liderança. Num primeiro momento eles tentam se organizar, mas logo surgem divisões no grupo e logo se segue violência, se segue essa disputa pelo poder. Enfim, ele faz um retrato do que é o ser humano em situações extremas, e o que impressiona especialmente aqui é o fato de serem crianças. Quem viu Lost, que foi um fenômeno aí na TV, na série, pode ver alguma semelhança, mas mais do que Lost, essa obra impactou e influenciou muitos autores e muitos roteiristas. Yellow Jackets, que é uma série que atualmente tá em exibição, se eu não me engano, na segunda temporada, tem a mesma temática. É um avião, sofre um acidente num lugar remoto, não chega a ser uma ilha, e são meninas, são mocinhas, que fazem parte de um time de futebol, como a gente joga aqui no Brasil, e a coisa começa a ir para outros caminhos. Enfim, esse livro agora, esse título está editado pela Alfaguara. Um próximo livro que eu tenho grande admiração pelo autor, o Carl Sagan, é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Essa edição aqui, na Companhia das Letras, teve a tradução da Rosaura Eichenberg. E nesse livro aqui, Carl Sagan, que foi um brilhante divulgador científico, ele, até o subtítulo é muito interessante: a ciência vista como uma vela no escuro, ou seja, espantando esses demônios. E o que são esses demônios? São as crenças, as superstições, as fake news, a gente chamaria hoje, são lendas urbanas, ou seja, ele passa limpo uma série de crenças que perturbam a vida de muitas pessoas sem ter qualquer fundamento científico, histórico, ou até tendo, só que em momentos em que houve distorção dessas lendas, dessas histórias na humanidade, e vai-se para o lado da superstição. Esse livro é sensacional. Esse livro, ele lava a alma de um monte de bobagens que a gente ouve, continua ouvindo ao longo da vida. Hoje continua na editora, só que numa edição da chamada Companhia de Bolso, que são edições mais baratas, formato menor. Esse aqui, 512 páginas. O formato de bolso eu não sei informar, mas pelo menos ele continua sendo editado pela Companhia das Letras. Agora eu vou para outro livro que também me encantou. O Thor Heyerdahl foi um
um pesquisador, um cientista, um pesquisador de civilizações antigas da Noruega. E ele tinha uma teoria de que parte das ilhas que ficam ali no meio do Pacífico, mas bem distante da costa da América do Sul, teriam sido povoadas por povos que antecederam os Incas, por exemplo. E a comunidade de arqueólogos assim, não comprava essa ideia. O que fez o Thor? Ele juntou mais 5 companheiros muito corajosos. Ele foi para o Peru, e isso foi lá em 1947. Ele montou uma balsa com o material que ainda se usa lá, mas se usa hoje mais para turista ver no Lago Titicaca. Estive lá, se eu não me engano, o material se chama totora. Ele fez uma balsa, eu diria frágil, né? E essas 6 pessoas, ele, os seus 5 companheiros, saem navegando nessa balsa em direção a esse arquipélago no meio do Oceano Pacífico. Bom, essa é a expedição Kon-Tiki. Kon-Tiki é o Deus Sol. Eles viajam 8.000 quilômetros. Eu não... Aqui, o trajeto da viagem. E depois de 101 dias, chegam ao Tahiti, né? Chegam à Polinésia, e está comprovada a teoria do Thor Heyerdahl. Não é um spoiler, porque, puxa, a expedição tem aí quase 80 anos, e o livro tem outras dezenas, esse livro aqui da década de 80, 90. Mas o fato é que vale muito aqui, sem usar o velho clichê, a jornada, né? Tudo que ele fez, tudo que eles passam, inclusive, nessa navegação, volto a dizer, precária. Eles estavam numa balsa, né? E a maneira como uma teoria foi comprovada, assim, na prática, né? Bom, essa edição da José Olímpio tem 280 páginas. Esse é outro livro esgotado, mas não desaparecido. Ele pode ser encontrado em sebos, né? Inclusive através da própria Amazon. Então você não vai ter o Prime, mesmo que você seja Prime, mas você pode, e eu recomendo, leia esse livro. É uma aventura fascinante. Vamos agora para outro clássico, Corcunda de Notre Dame. A história é muito conhecida. A Disney, inclusive, ou a Pixar, não tenho certeza agora, fez a sua versão. E é aquela belíssima história do Corcunda, Quasímodo, que é responsável pelos sinos da catedral, da famosa Catedral de Paris, e há um envolvimento com a cigana Esmeralda. E é um drama terrível, aqueles que faz a gente chorar, que toca fundo. E eu li nessa edição, também antiga, aliás, muitas das edições que eu vou mostrar aqui, se não quase todas, são edições em que eu li, e será muito difícil encontrá-las, mas existe para esse caso, para esse livro, esse grande título no caso, uma edição muito legal da Clássicos Zahar, com 496 páginas, muito ilustrada, tem tradução do Jorge Bastos, que inclusive faz a apresentação, faz notas para contextualizar, ou seja, para aproveitar melhor a leitura.
São 50 ilustrações originais que eu aprendi a gostar muito, apreciar muito livros ilustrados, né? Se não tem, não tem problema. Estou longe de ser aquela pessoa que só lê olhando ilustração, mas é muito saboroso estar lendo e eventualmente ser impactado por uma ilustração bem feita. Eu acho isso um sabor especial na leitura. Recomendo muito o Corcunda de Notre Dame. Há muitas edições. Eu só sugeri essa da Azar, que me pareceu bastante interessante com esse cuidado na edição. Aqui, a nossa Rita Lee, ela foi convencida por um fã chamado Guilherme Samora. Esse rapaz, eu ia falar tinha, ele deve continuar tendo tudo, absolutamente tudo da Rita Lee. Até que ele se aproximou dela, um jornalista, eu conheci, e a convenceu a fazer essa autobiografia. E ele a ajudou muito. Então esse livro tem uma particularidade interessante, que ele interage, ele faz correções ao longo da leitura, quando a memória dela falha, porque esqueceu de alguma coisa, porque não foi exatamente aquilo. Então, é o fã que praticamente sabia mais da vida da Rita Lee do que a própria. E a leitura me surpreendeu muito, porque ela conta casos que não havia contado em momento algum, inclusive da infância dela. Fala sobre os pais, sobre a família, sobre a jaguatirica, que a família ganha de presente de uma pessoa que trouxe numa caixa de sapato no avião, né? E, enfim, tem casos muito interessantes. Ela fala da origem das letras, das músicas, O Tempo dos Mutantes, naturalmente, Roberto de Carvalho. Ela é totalmente transparente com a questão das drogas, da prisão dela, da atuação da Elis Regina, que foi de uma coragem sem tamanho, em plena ditadura. Enfim, eu recomendo muito a leitura dessa autobiografia da Rita Lee, que vale muito a pena conhecer por vários aspectos, pelo lado humano, pelo lado artístico, pela gênese da criação musical e até um pedacinho mais obscuro da história do Brasil. Outro livro que toca fundo também é esse O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Bem jovem, ela lançou esse livro e já foi premiada. E é um livro que tem características interessantes, assim. Por exemplo, o que se chama a mancha da página. Muita gente folheia esse livro e tem a impressão de que ele é um livro de poemas. Embora a linguagem seja muito poética em vários momentos, não se trata de versos. A Aline Bay, ela escreve assim, com frases que vão quase que flutuando na página, para contar a história de uma mulher desde os 8 até os 58 anos, 52 anos de idade, né? E tem passagens sofridas, tem passagens felizes, tem violência, tem poesia. É um livro muito saboroso, muito tocante, e foi editado e continua na editora Nós, né? São 168 páginas e vale muito a pena ler a Aline Bay, porque assim, ela quase que inovou em algum aspecto a maneira de apresentar uma leitura para nós. Agora eu vou para
chamada Distopia, que está tanto na moda, né? Essa edição também não existe mais, era o selo Círculo das Letras, da editora Brasiliense, e O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, um autor de ficção científica norte-americano. Aqui ele tem aquela situação da ficção científica que é o e se, e ele vai por aí. E se o eixo nazista tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? O que teria acontecido? Então, estamos nos Estados Unidos praticamente dividido ao meio. Metade pertence ao regime nazista alemão e metade ao regime japonês, que fazia parte do eixo, né, com a Itália. E aí a gente acompanha os personagens, o que seria a resistência. E o Homem do Castelo Alto é uma pessoa misteriosa que fica ali, né? Não é conhecido, é perseguido, porque em torno dele circulam ideias de subversão, de romper com um regime autoritário que vigora na América nessa ocasião, e voltou à escravidão, né? Os negros voltam a ser escravizados, os judeus se escondem com identidades falsas porque o nazismo venceu, né? Bom, como eu falei, essa edição é da Brasiliense, pode ser até encontrada talvez em sebo, e hoje esse título está editado pela Aleph com 324 páginas, com ótima tradução do Fábio Fernandes, que ele também é um autor, escritor de ficção científica e conhece profundamente o tema. Só uma dica aqui, a Amazon Prime, não por coincidência, tem um seriado muito bem produzido sobre cujo título e o tema é O Homem do Castelo Alto. Vale a pena assistir, o elenco é ótimo e a história é impressionante. E por fim, aqui, de vez em quando eu faço um esforço para praticar um idioma. Esse livro de contos do Gabriel Garcia Marques, o grande Gabo, 12 Contos Peregrinos. Esse é um livro que ele conta, levou 18 anos para escrever. Foi escrevendo aos poucos, né? E resultou aqui numa coletânea deliciosa. Se eu não me engano, agora eu vou ter que conferir, são 8 contos. São contos que acompanham latino-americanos na Europa, né? Viagem de núpcias, enfim, diferentes situações. Aliás, esse da viagem de núpcias eu não encontrei aqui. É um dos contos mais tristes que eu já li, é um dos contos mais sofridos, e eu não posso falar mais. Mas são contos, como quem conhece a literatura do Gabriel Garcia Marques sabe que são contos primorosos, com situações muito humanas e às vezes um desfecho surpreendente. Bom, como eu falei, esse livro hoje ele é editado pela Record, com 256 páginas e tradução do Eric Nepomuceno. Como eu falei antes, estamos em 2 dias de mega oferta da Amazon, e quem entrar lá pode ver esses livros, mas eu vou deixar aqui abaixo os links que levam direto a cada obra dessa. Lembrando, nem todos estão no Prime,
nem todos fazem parte da mega oferta, sendo que a mega oferta é restrita a quem já é assinante Prime. Mas todos podem ser comprados e fica aí a minha sugestão, porque são ótimas leituras, senão eu não estaria sugerindo. Interessante na Amazon que, creio que no ano passado, ou há poucos meses, eles abriram, além da versão Kindle, em que os livros são normalmente mais baratos, existe a versão audiolivro, no selo que eles chamam de Audible. E muitos desses livros estão lá. Então, a Audible, eles oferecem 30 dias gratuitos. Dá para ouvir 4 livros, indo de carro para o trabalho, indo e voltando, ou no metrô, no fone de ouvido. É uma experiência bastante interessante. Tem aí uma polêmica se ouvir um livro é a mesma coisa que ler um livro. Eu acho que em algum momento eu vou falar sobre isso. O fato é o seguinte, é uma excelente maneira de preencher o tempo, fazendo algum serviço doméstico, ou dirigindo, ou no transporte público, vai se ouvindo um bom narrador. Os narradores, as narradoras são muito bons. Às vezes uma voz, eles conseguem simular 2, 3 vozes, é impressionante. E alta qualidade de gravação, enfim, fica a minha sugestão. Aproveitar esses 30 dias e ouvir 2, 3 títulos e ver se interessa. Eu gosto muito de audiolivro, é uma maneira de aproveitar um tempo que estaria perdido no trânsito, por exemplo. Tá bom? Então, abaixo ficam aí os links que levam direto a essas obras, e se alguém se interessar, isso não altera o preço para quem compra, mas rende alguma coisa para o canal, para o Bicho de Prata crescer. É isso, boas leituras, até a próxima.